Então, o livro de Marcos já começa a relatar as memórias de Pedro, já coloca Jesus em ação. Já, a sogra de Pedro já é curada. Um capítulo, deixa para mim não cometer nenhum erro, que depois do Covid, antes do Covid já era ruim, agora depois do Covid está terrível. Olha, Jesus, ele tem Marcos fala do ministério de João Batista no capítulo 1, depois fala do batismo de Jesus, depois fala da tentação de Jesus, tudo evento assim, e ele faz de uma forma tão resumida, né? Daí Jesus começa o ministério, ele chama 4 pescadores, tem aquela pesca maravilhosa ali, daí ele cura um endemoniado em Cafarnaum, já bate de frente. Essa é uma característica de Marcos, ele coloca Jesus num ringue, né? Estava esquecendo a palavra, num ringue. Jesus está lá todo preparado para lutar, entra um demônio, Jesus derruba, joga fora, próximo, e vê. Se você, né, eu sempre falo assim, se você espremer o livro de Marcos, pegar todas as folhas e espremer, vai sair demônio para tudo quanto é lado. Então essa batalha de Jesus, que é o servo, é o simples, é o homem, contra potestades do ar, as quais o imperador não tinha poder. Então o imperador não tinha poder sobre doenças, sobre a natureza, sobre os demônios, e Jesus tem. E sem derramar quase muitas gotas de suor, ele vence a batalha. É esse servo todo poderoso. Então daí tem a cura da sogra de Pedro. Alguns, de forma bem assim, de brincadeira, falam que é por isso que Pedro negou posteriormente Jesus, né? Porque Jesus curou a sogra dele. Mas aqui a gente vê uma característica de Pedro, né? De abrigar, de cuidar, de trazer para dentro da sua família esse cuidado. E talvez ele que chegou para dizer, minha sogra está doente. Eu creio que você pode trazer uma coisa muito boa para ela. Daí, Marcos, de tanta ação, ele relata muitas curas, muitos endemoniados, Jesus ensinando e muitas pessoas sendo abençoadas e curadas. Aí, ainda no capítulo 1, Jesus prega então nas sinagogas, esse é o ministério principal, as curas acontecem. Daí ele cura um leproso, que era trazer para o meio da sociedade alguém que nunca se teve história. Esse cara tinha que ficar afastado da sociedade, uma vida miserável, rejeitado, muito preconceituoso, e tinha assim um conceito de que a lepra estava vinculada ao pecado da maledicência, da fofoca, né? Então por isso que a pessoa ficava isolada, porque os irmãos de Moisés, eles falaram mal de Moisés, invejaram Moisés, e aí Miriam, a irmã de Moisés, pegou lepra. Então a partir daquele momento as pessoas ligavam, Deus está querendo punir essa pessoa, jogar ela fora, longe da sociedade. Então era um dos pecados mais graves assim, do que a Bíblia tratava, que a lepra era um castigo para alguém que não tinha controle da língua, que falava mal, que prejudicava outras pessoas, que era ruim na comunicação. Então, somente quando a pessoa era restaurada, voltava à pele normal, ela tinha que se apresentar ao sacerdote, chegar lá e mostrar o corpo inteirinho, e o sacerdote, então, que tinha todo o conhecimento sobre medicina também, carimbaria, olha, agora vamos, e comunicar para todo mundo, tal pessoa foi curada. Então ela pagou os pecados dela, Deus a disciplinou, Deus agora a libertou, ela está verdadeiramente arrependida. Então percebe o que acontece? Como as pessoas ligavam o pecado ou a enfermidade àquilo que era relacionado. Então se a pessoa tem uma enfermidade, é por causa disso. E muitas vezes a enfermidade que as pessoas tinham, as pessoas ligavam até no ato da gestação. Então na hora que o óvulo foi fecundado, o cara poderia pecar ali naquele momento. Então nós temos em João 9, quando Jesus encontra um cego de nascença, os discípulos perguntam para ele, quem pecou, ele ou seus pais? Agora,
Se ele nasceu cego, se ele foi concebido cego, então ele deve ter pecado quando? Na hora que o óvulo foi fecundado, pecou. E Jesus fala, não foi ele, seu pai, isso é para se manifestar a glória de Deus. Então esse vínculo de enfermidade com o pecado era muito grande. E agora, vejam, Jesus Cristo está curando leprosos, está trazendo pessoas de novo à convivência, Jesus Cristo está libertando pessoas endemoniadas, e aí vai acontecer essa história aqui no capítulo 2, versículo 1. Eu gostaria que a gente tivesse quase que um bate-papo hoje, né? Que a gente pudesse, eu vou querer que vocês deem ideias, então para isso você vai ter que jogar sua mente lá para aquele momento, aquele ambiente social, aquela cultura, a cidadania era muito diferente do que nós temos hoje. As casas eram diferentes, as casas não tinham telhados, elas até eram feitas em cima assim para armazenar um pouco de água quando chovia. Então eles tinham um sistema lá para pegar um pouquinho de água ali para os animais e tal, e para refrescar um pouco a casa. As casas eram simples, né? Janelas e portas eram muito simples, muitas vezes só com alguma proteçãozinha, sabe? E dentro da casa também era muito simples. E aqui nós temos essa história. E em Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 2, se você quiser acompanhar aí, nós vamos terminar de estudar esse livro e nós vamos chegar à seguinte conclusão: nós jamais veremos outra maneira de Deus perdoar os nossos pecados a não ser por Jesus. Tem uma coisa que nós nunca vamos ver, e não somente nós, mas Deus também nunca vai ver. Como Deus nunca vai ver? Não, sim. Deus nunca vai ver uma pessoa ser salva a não ser por Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo o homem pode receber o perdão dos seus pecados. Vamos lá olhar o texto? Marcos 2, versículo 1 a 2. Dias depois, como a gente não leu o texto bíblico hoje, uma leitura bíblica, então vamos ler junto? Então, do 1 ao 2, tá? Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. É gostoso quando você estuda a Bíblia, você fazer pergunta para a Bíblia. Quando a gente estuda livro histórico, a gente geralmente faz a seguinte pergunta: quem, onde, como, por quê? Então, quem? Quem está aqui nesse texto? O Marcos introduziu, ele criou um ambiente, já fez a gente imaginar um local, um momento, quando foi, quem estava ali. Quem estava ali? Jesus. Muitas? Ou muitas? Parece que eram muitas. O negócio estava entupido. Era uma situação, não dá para imaginar. Era um debaixo do outro, aqui, criança no cangote e tal. Aquela situação que você não consegue, e estava até a porta e pessoas lá fora tentando escutar o que estava acontecendo. Começa o texto falando dias depois. Dias depois do quê? Jesus tem ensinado nas sinagogas, de curar do leproso, daquela quantidade de ações que Jesus está em ação. Marcos coloca ele numa velocidade. Ele é batizado, ele é tentado, ele cura a sogra de Pedro, ele expulsa o demoniado, dias depois. Então, é uma forma de Marcos colocar Jesus em ação. E isso ele vai fazer várias vezes, logo após, imediatamente após. Muitas vezes na história houve um tempo maior, mas Marcos coloca para nós aquela ideia do servo, né? Quando que o escravo dorme? Quando que o servo, a palavra servo não é essa ideia que nós temos, o servo de Deus, aquele cara todo
bonitão, famoso. Não, o servo era um escravo, que não tinha direito. Comia o que sobrava. Dormia quando dava. E ficava de ouvido bem atento. Ficava assim, preocupado se o dono está precisando de alguma coisa, tocou alguma coisa. Chegava até, no Brasil teve aquela ideia do criado mudo, né? A ideia de um escravo ficar do lado ali do patrão, do lado da cama, e se o patrão virava e ele cumpriu o patrão. Eu quero uma água. Aí o cara ia lá nos cavalos, o patrão jogava fora. Ele estava ali, não podia reclamar. Então Marcos coloca Jesus nesse ritmo, nessa velocidade, nessa ação. Então, dias depois, está Jesus aqui em Cafarnaum. Aonde era Cafarnaum? Onde será que era Cafarnaum? Cafarnaum era na região de Nazaré, ao lado, à beira do mar da Galileia. Era a cidade de Jesus, onde ele morava. Por isso que muito do ministério inicial de Jesus está em Cafarnaum, ele sai um pouquinho, ele volta para Cafarnaum. Ele sai um pouquinho, ele volta para Cafarnaum. O que significa a palavra Cafarnaum? Cafar é cidade. Naum é o profeta Naum. Por causa da mensagem tão severa que Naum, como profeta, recebeu de Deus para pregar para a Síria, deram o nome de uma cidade para ele. Não sei se Naum era dessa cidade, mas posso contar um pouquinho essa história? Lá no passado, a Síria, o império, era terrível. 700 anos antes de Jesus. Matava todo mundo. E a Síria está prestes para invadir Jerusalém, para conquistar Jerusalém também. E aí Deus fala para Jonas ir para Naum, para a Síria, para Nínive, a capital, para pregar contra Nínive, dizendo que só restava 40 dias e Deus ia, ó. O que Jonas fez? Fugiu, por quê? Do quê? Da cidade. Não. Jonas não quis, porque se ele sabia que se ele fosse para a Síria, para Nínive, e pregasse ameaças, más notícias, poderia um cachorro se converter, uma pulga se converter, uma criança se converter, e aí Deus ia perdoar eles, perdoar a criança, né? O cachorro aqui é exagero, né? Ele não sabe que não tem nada a ver com isso, mas Deus poderia perdoar uma pessoinha na Síria, em Nínive. E Jonas queria isso? Não. Então Jonas, no seu coração, dispôs a fugir da presença do Senhor para longe. Aí Deus foi lá, mandou um peixe, trouxe Jonas tudo sujinho ali, e ainda agora a situação é um pouquinho mais bonita, né? Para Jonas pregar ali para Nínive. Jonas pregou e torceu para que ninguém se convertesse. Ele subiu num monte e ficou esperando para que ninguém se convertesse, a ira de Deus veio. Só que a ira de Deus não veio, porque o próprio rei decretou uma conversão nacional, e todo mundo se vestiu de saco e de cinza ali e tal. Então todo mundo, e Nínive foi salvo. Naquela época, Jonas não foi considerado um bom profeta para a nação de Israel. Por quê? Jonas salvou o inimigo. 120 anos depois, esse inimigo está sossegadinho, houve outros reis, agora é um rei que tem filhos também, todo orgulhoso, soberbo, e ele começa a conquista o reino do norte e vai para conquistar o reino do sul. E nessa hora, eles não esqueceram do passado, começaram a zombar do Deus de Israel, dizendo que o rei anterior tinha caído numa lorota, num fake news lá, que era tudo mentira,
um profeta de vocês enganou o nosso rei. É essa a ideia. E agora eles vêm ameaçando, colocando em terror. E eles caprichavam na violência. E agora Deus então levanta o profeta Naum e fala assim: não se levantará a angústia pela segunda vez. E aí o próprio anjo do Senhor, ali quando o exército chegou em Jerusalém, eles estavam fechados dentro de Jerusalém, o próprio anjo do Senhor matou o exército da Síria. E eles voltaram assim com o rabinho entre as pernas, quando o rei chegou lá e foi adorar, ou sei lá o que foi fazer dentro do templo, os próprios filhos deles mataram ele. Deus falou: ó, agora chega, primeira vez ok, segunda vez não. Então, Naum foi considerado o profeta que a gente quer. Deram o nome de uma cidade para Naum. É interessante que quando Jesus vai chegando para Jerusalém, a liderança de Jerusalém começa a dizer: mas quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Todo mundo está assim agitado por causa desse tal de Jesus. Quem que ele é? Poderá vir alguma coisa boa da Galileia? Os líderes conhecedores das escrituras da história falaram que nunca veio do norte alguém que prestou algum serviço relevante para a nação de Israel. Eles esqueceram que não, tem até uma cidade no nome dele. Veja como a ignorância, quando o coração não está apegado a Deus, a pessoa fala até abobrinhas, né? Vamos lá, vamos continuar o texto. E logo, então, se ouviu dizer que ele estava em casa. De quem era essa casa? Então, Jesus, depois de um tempo, Jesus vem ali para Cafarnaum, e logo, e tudo aquilo que ele fazia, estão se espalhando. O pessoal está divulgando para tudo quanto é lugar que Jesus está fazendo. Curou leproso, tem poder sobre o endemoniado, e agora ele está na casa, está em casa. De quem é essa casa? Possivelmente a casa dele. Mas também pode traduzir por em uma casa. Então, do jeito que é composto o texto, pode dizer: Jesus está em Cafarnaum, em uma casa. Ou poderia ser que Jesus estava em sua própria casa, em casa. Onde você está? Estou em casa. Onde você está? Estou numa casa. Posso dizer: estou numa casa aqui, estou na casa de Fabiano. Onde você está? Estou em casa. E a resposta é: estou na casa. Então poderia ser que Jesus estava na casa dele. Então, pessoas discutem. Tem até um pastor que saiu por aí falando que Jesus era muito próspero ali, porque ele tinha uma casa de praia. Mas os caras era vila ao redor do mar, então era uma casa de praia que Jesus tinha, mas isso não mostra que Jesus era milionário. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. O que mais que a gente pode aprender desse texto? Qual que era a prioridade de Jesus? Ele tinha curado a sogra de Pedro, ele tinha endemoniados, várias pessoas, vários tipos de doenças, enfermidades. A sogra de Pedro estava com muita febre. Mas qual que era a prioridade de Jesus? Ensinar, anunciar o reino, anunciar que as boas novas estão chegando. Então, uma das coisas que a gente vai ver nesse texto são as virtudes de Jesus. Quais são essas prerrogativas? Quais são as suas capacidades? O que ele consegue fazer? O que ele fazia? Então, uma das coisas que ele fazia aqui, ele tinha uma capacidade de ensinar que atraía muita gente ali. Agora, todos iam para lá por causa que ele tinha capacidade de ensinar? Não sei como que é você, mas se alguém faz com ele: vamos lá, vai ter um estudo, vai ter um negócio, um ensino. Né? E não é só de igreja, é qualquer coisa. Qualquer coisa. Oi?
Então a gente sempre tem que ter um artifício. Né? O louvor vai. As músicas, você tem meninas bonitas. Tem meninas bonitas. Depois tem um belo do jantar. Ou depois a gente vai sair para uma pizzaria, para uma esfirraria. Então a gente tem que criar artifício. Para quem for lá, pode conseguir um desconto para ir para um acampamento. Então, as igrejas fazem de tudo, e qualquer outro evento que quer ensinar alguma coisa, sabe que ninguém está disposto a aprender. É cansativo. Aprender o quê? Eu não preciso. Eu tenho a minha opinião. Então, nós temos uma certa aversão. Mas aqui, nós vemos em outros evangelhos que uma das coisas interessantes é que atraía também Jesus. As pessoas eram atraídas por Jesus porque ele ensinava com autoridade. Alguma coisa ali, de uma certa forma, que Jesus fazia que ele não comentava as ideias de outras pessoas. As pessoas percebiam que era de Deus que vinha aquelas palavras. E aí tem um processo espiritual, né, que a gente não consegue entender quando Deus toca o nosso coração. A gente fica cativado. Uma das coisas que nos cativa também é a mentira. A mentira, ela nos cativa. Anteontem foi o dia da mentira no Brasil. Os Gálatas, eram 4 igrejas que Paulo fala assim: olha, eu estou assim, não consigo acreditar. Vocês ouviram a mensagem que eu preguei, vocês creram, vocês se dispuseram, vocês até ofereceram os olhos de vocês, porque Paulo quer cobrir nos olhos, mas agora chegou alguns caras, inventaram algumas coisinhas, vocês estão como se estivesse dentro de mágica. Não é assim que a gente fica dentro de alguém que está fazendo mágica? Né? Como que o cara está fazendo isso? Porque é mentira, é um engano. Então o engano nos atrai. O pessoal fala que enquanto a verdade está calçando os sapatos, a mentira já deu 2 voltas ao redor do mundo. Ela tem, porque ela vai de encontro ao nosso pecado, ele satisfaz em aceitar a mentira. Uma das coisas aqui que a gente viu, que pessoas estavam ali, muitos talvez estavam entusiasmados por causa do que Jesus estava ensinando, com as comparações que ele fazia com a questão agrícola, como estava cativando o coração deles, como as pessoas estavam sendo transformadas com esperança, com restauração de relacionamentos, mas as notícias eram de Jesus: curar. Poder dele. E não foi diferente. Versículo 3 até o versículo 4, 3 e 4. Vamos ler juntos? Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. A casa está apurrinhada, não cabe mais ninguém. E o paralítico, não sabemos a que distância ele morava, o texto não está preocupado com isso. Ele não consegue nem se mover. E se conseguisse se arrastar, ele ia chegar atrasado. Chegando atrasado, a casa está lotada, não dá. E ele chegar depois de todo mundo, porque teve que trazer o cara carregado. Trouxeram até a maca dele, a cama dele ali. E Jesus está pregando na casa, e de repente começa a cair umas poeirinhas, um barulho. E talvez a mãe de Jesus, né, começa preocupada assim, né, por não estar bem alojado, olha para cima, vê o telhado começando a sair uns restinhos de luz assim, né, uns buracos. Gente, acho que é um terremoto, alguma coisa. Daqui a pouco, quando vê 4 homens lá em cima, descendo o cara. O que aconteceu com esses homens? Que ideia que eles tiveram? O que passou no coração deles, desses 4 homens? Quem é esse paralítico? Porque esse paralítico era deles.
que esse paralítico podia fazer na vida? Não falo, mas tiver compaixão, né? Talvez é um conhecido, um parente, talvez eles estiveram com Jesus alguns dias anteriores e viram aquilo que foi realizado por Jesus e lembraram, puxa, tem um nosso amigo lá e fica todo dia lá sentado com aquelas machucadas, aqueles calos assim, sem esperança, sem alegria. Eu acho que Jesus, eu creio que Jesus vai curar ele. É interessante que a cura desse homem aconteceu, Jesus fala por causa da fé desses homens. Não fala por causa da fé do paralítico, é por causa da fé deles. Eles creram que Jesus, a fé não é um pensamento, uma torcida, um desejo. Eles creram, tiveram convicção de que aquilo que eles já tinham ouvido, aquilo que eles talvez tinham visto, seria possível de acontecer com um amigo deles. Somente precisamos levar esse camarada até Jesus. É uma ideia que ainda eles precisavam aprender algo que Jesus vai mostrar bem depois, né? Que Jesus vai curar a distância, algumas vezes vai cuspir na terra. Então Jesus vai fazer várias coisas para dar a ideia de que ele não precisa fazer ritual, ele não precisa do toque, ele não precisa usar nada, ele fala, ele não usa palavras mágicas também, ele tem autoridade na pessoa dele. Então, ao longo da vida de Jesus, as pessoas vão aprender isso, que Jesus não precisa derramar um óleo, um unguento, ou fazer alguma rezinha, dar uns pulinhos, usar algumas palavras, não. Jesus, como pessoa, como Deus homem, tem essa autoridade, esse poder. Não é as ações que ele faz que criam energia para que de repente as pessoas sejam curadas e salvas. Então esses 4 homens aqui, naquele conhecimento pequeno que eles tinham de Jesus, e ter visto o que Jesus tinha feito para outras pessoas, creram que Jesus também era capaz de fazer com esse conhecido, com esse amigo. E não havia, e de repente chegaram ali com o cara, mas não dá, vai ser difícil, desculpa aí, vamos levar você para embora para casa. Foi isso que eles fizeram? Não, esse homem precisa ver Jesus e Jesus precisa ver ele. Naquele conceito de fé meio ainda pequeno, mas eles creram e foram até o fim, sem se preocupar se estavam estragando. E cara, esses 4 malucos aqui. Então, e é interessante que Jesus não repreende eles, mas eles tiveram a convicção, ele por si só não consegue, nós precisamos levar ele para ver Jesus. Isso parece que é uma coisa meio com evangelismo, né? Isso é uma coisa que tem que saber. As pessoas não conseguem por si só, elas precisam da nossa ajuda, elas precisam da nossa intercessão. É preciso que a gente tenha paciência, que carregamos, que seja pesado. E de repente, quando chegar alguma coisa, tiver alguns obstáculos, não dá para ninguém abrir o caminho para ele entrar, tiver dificuldade, eles não desistiram, eles abriram e levaram essa pessoa para ver Jesus e para Jesus ver essa pessoa. Não sei que aplicações a gente poder fazer mais sobre essa questão do nosso papel como cristão, com misericórdia, a gente que já teve encontro, a gente já viu Jesus, o que nós podemos fazer pelas outras pessoas. Algumas vezes a gente exige demais, como se as pessoas estão cegas, paralíticas, a gente quer que ela saia correndo. Vai lá você, vai lá correndo, você fica aí parado. Não, algumas vezes a gente tem que carregar. E nessa viagem, os 4 homens não correram, né, foram com muito cuidado para que o homem também não caísse, se machucasse, morresse até. Mas aqui chegaram eles. Então Jesus, ele acolhe. Se for a casa de Jesus, ele poderia dar uma bronca, Maria dar uma bronca, mas isso não importava ali, né? E removeram o telhado do ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado, bem no lugar onde Jesus estava. Porque se errasse o quarto, não ia adiantar nada. Então eles não foram com alguém que estava talvez servindo a Jesus, eles foram para o ponto certo.
para Jesus. Isso é uma coisa que é interessante. A gente tem que levar as pessoas para o ponto certo, não para a mãe de Jesus, não para um pastor, achando que essas pessoas que estão ao redor é que podem salvar. Não, é somente Jesus que tem que ser encontrado. E aí, versículo 5: vendo-lhes a fé, vendo-lhes, Jesus viu eles, vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico. Então, é interessante que Jesus olhou para os quatro e viu que eles fizeram a fé, a convicção que eles tinham de quem era Jesus. E aí Jesus se dirige ao paralítico. Não foi a fé do paralítico, essa é uma coisa interessante. Não foi a fé do paralítico que produziu alguma coisa. E aí Jesus fala: filho, os seus pecados estão perdoados. Pergunta: naquele momento os pecados do paralítico foram perdoados? Né? Sim. Por quê? Porque se Jesus disse, está de certo, está dizendo. Se Jesus disse, está dito. Se Jesus falou, está falando. Se lembra uma mensagem que a gente pregou em Marcos capítulo 5, o 4? Jesus fala: passamos para o outro lado. Durante o caminho surgiu tempestade, os discípulos estavam apavorados. Jesus dá bronca nele: por que vocês têm pouca fé? Isso é, vocês não acreditam? Vocês não acreditaram em mim, na minha pessoa, que eu falei que vamos passar para o outro lado. O passar para o outro lado não significa que não terão problemas, não terão que enfrentar problemas. Mas eu disse que nós vamos passar do outro lado. E quando chegar lá, a situação complicou ainda e encontraram o endemoniado lá com uma legião. Mas aqui, Jesus está falando: os teus pecados estão perdoados. Os pecados foram perdoados naquele momento? Foram. O cara foi curado naquele momento? Hã? Não. Continuou mesmo. Continuou paralítico no chão, ali no leito. E aí as pessoas que estavam lá tiveram que conclusão? Primeiro, vai ter uma outra conclusão que os líderes religiosos vão ter. Mas a conclusão assim imediata foi qual foi? Ué, por que ele não se levanta? Por que ele não foi curado? Porque ele está doente por causa do quê? Deve estar doente por causa do pecado. Então, se Jesus perdoou o pecado, o cara devia estar ficando em pé. Jesus faz uma coisa aqui muito séria. Ele quebra essa ligação que nós temos de que doença está intimamente ligada com o pecado. E você lembra que no começo do estudo eu comecei a falar sobre isso, os leprosos, paralíticos, né, qualquer cegueira? Quem foi ele que pecou? Os discípulos vão manter isso. E eu creio que os discípulos, só depois de Jesus ter ido embora, depois de um tempo, eles começaram a desvincular isso. Ainda bem que a gente não tem mais isso. A gente não pensa desse jeito. A gente não pensa de... Então, olha só outra ideia. Se uma pessoa é muito saudável, nunca teve problema nenhum de saúde com a sua família, com seus filhos, com seus animais, tudo deu certo na vida dela, ela é o quê? Uma santa, um santo. Porque Deus é chegadão com ele. Então, essas duas ideias nós temos na nossa cabeça. Uma pessoa que não tem nenhum problema, sempre prospera, sempre está enriquecendo. Essa pessoa, e o mais problemático é que, por exemplo, pessoas podem ter ideia a respeito da gente. Tudo bem. Muitas pessoas têm ideias estranhas a respeito de Jesus. Diziam que era João Batista. Faz o quê? Tem hora que você tenta tirar, remover essa ideia, mas a pessoa não quer. Não, você não pode ser tão simples assim. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus.
Você não pode pensar negativo. Você é muito abençoado, você é um servo consagrado a Deus. Então, pessoas podem ter ideias erradas da gente, mas a gente pensar bem. Ele pensar corretamente. Saber que se a gente tem alguma coisa, pura graça de Deus, pura misericórdia de Deus. O grande problema é quando a própria pessoa pensa. E aí, vendo como Deus me abençoou. Eu sou assim com Deus. Vive uma vida podre, auto-enganando, no pecado, e achando que a vida religiosa dela é suficiente para ela ser tão paga por Deus. Não é nem graça nem misericórdia, é paga por Deus. E promove o seu bem-estar como se fosse resultado da sua espiritualidade. É interessante que Deus nunca prometeu sucesso nesta vida para ninguém. Quem prometeu sucesso nessa vida? Qual a prova? Ele, nos 40 dias no deserto, ele apareceu para Jesus. Justamente. Não é errado ser próximo, não é errado ter saúde. Pelo contrário, nós devemos fazer tudo para ter uma saúde, para termos um conforto. Não é errado. Mas quando a gente proclama que aquilo que a gente é resultado da nossa fidelidade com Deus, que a nossa religiosidade é aceita por Deus, nós estamos enganando a nós mesmos e corremos muito perigo. Tanto porque se Deus nos ama, Ele vai quebrar essa ideia, e aí vai doer. E se nós não somos filhos de Deus, Deus fala assim, tadinho, deixa ele aproveitar a vida aqui. É o único céu que ela vai ter na vida. Que esse homem, que essa mulher vai ter. Então, uma das coisas que acontece aqui, esse é um dos motivos que Jesus falou, perdoados são os seus pecados, e o cara continuou paralítico. E isso gerou um outro problema. Versículo 6 e 7, vamos ver. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Quem que é escribas? Os homens da lei. Os homens da lei. O escriba é aquele que escrevia, aquele que escrevia. Então você tinha dois grupos religiosos mais fortes, os fariseus e os saduceus. Os saduceus eram mais dos sacerdotes. Eles não criam em vida após a morte, não criam em espírito, eles queriam poder de reinar, poder político. Os fariseus eram voltados mais à lei, eles eram sérios, tinha muita gente boa nesse grupo. Só que, por causa do coração humano de valorizar o conhecimento, então eles se perderam, né? Os comentários, eles colocaram tanta coisa em cima da lei que eles já não enxergavam a lei mais. E dentro dos fariseus havia um grupo de homens, desde criança, que eram treinados a escrever. E eles copiavam os livros bíblicos do Antigo Testamento. E contavam letrinha por letrinha, faziam marquinhas, tudo, para que não houvesse erro. E por tanta cópia, e não somente das escrituras, também dos comentários, eles memorizavam tudo isso. Eles conheciam tudo que estava escrito. Então eles pegavam, quando alguém falava, eles sabiam tudo já havia sido falado sobre aquele assunto. Então, quando eles perceberam que o povo de Israel estava seguindo alguém, eles ficavam atentos. Quem é esse cara? O que ele está ensinando? Jesus já ensinava na sinagoga, já era conhecido. Mas agora o negócio começou a tomar uma proporção muito grande. E o pessoal está muito cativado. O pessoal já não está interessado nos estudos dele. Jesus Cristo vai nas sinagogas e ensina, lota. Mas quando eles pregam, os caras não está mais interessado. Então o que está acontecendo? E eles então começam a ter uma certa inveja de Jesus. Quanto mais a popularidade de Jesus vai crescendo, mais essa oposição vai aumentando. E aqui eles pensam no coração deles:
Ele falou, perdoar seus pecados? Como ele se atreve a falar isso? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Eles estão errados? Hã? Não. Eles estão certos. Porque pecado só pode ser perdoado por Deus. Nós perdoamos as ofensas das pessoas. Os pecados, todo pecado é contra Deus. Então, se alguém me ofendeu e eu perdoo essa pessoa, que bom. Agora eu tenho que ajudar ela a ir até Deus para pedir perdão para Deus. Porque ela ser perdoada por mim vai ser bom para ela. Mas se ela não for perdoada por Deus, o castigo eterno está reservado. Então nós perdoamos as ofensas. Se alguém pecar contra mim, a pessoa pecou contra mim, mas eu perdoo a ofensa dela. Agora o pecado dela foi contra Deus, porque ela é a imagem de Deus. Ela errou o alvo que Deus tem para com ela. Eu não tenho alvo para ela, para a pessoa. A pessoa simplesmente cometeu uma ofensa comigo que eu não gostei, que me prejudicou, que me afetou emocionalmente ou materialmente. Então eu perdoo, eu ofereço perdão. Pode ficar tranquilo, eu estou te perdoando. Mas vai com Deus, porque você pecou contra Deus também. E aqui tem um problema mais sério. Então esses homens estão, quando Jesus fala assim, eu perdoo os seus pecados, eles estão certos. Só Deus pode perdoar. Qual que é o problema aqui? É que eles não sabiam que Jesus Cristo era Deus. Eles não aceitavam isso. Diante de tudo aquilo que já tinham visto Jesus fazer, eles não aceitam. E falam que Jesus então está cometendo um ato de blasfêmia, blasfemando contra Deus. Isto é, reivindicando algo para ele que só Deus pode ter. Então, ao mesmo tempo que Jesus Cristo está sendo verdadeiro, ao mesmo tempo eles estão falando uma verdade, mas não aceitando que Jesus Cristo é Deus. E aí vem o versículo 8. Vamos ler? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas no seu coração? Então essa forma de suave até de Jesus, né? Levá-los a refletir sobre o que eles estavam falando, tentando preparar o coração deles para eles serem ensinados de que Jesus era Deus. Então, ao mesmo tempo, Jesus prova para eles que Ele é Deus. Como? Como Jesus provou para eles? Que deu uma chance para eles crerem que Jesus é Deus. Falando o que estava no coração deles. Quem consegue sondar os corações e expor o coração? A não ser Deus. Então, ao mesmo tempo, Jesus Cristo podia se defender, mandar cair o raio do céu, destruir, não. Ele simplesmente expôs o coração deles. Olha, está vendo? Porque vocês estão errados? Porque eu sou Deus. Jesus Cristo não ficou, falou, olha, eu estou ofendido, porque vocês estão pensando que eu... Não, Jesus simplesmente expôs. Imagina o susto deles, porque eles estavam lá, né? Amém. Blasfêmia, isso. Jesus tirou aquela carapuça, revelou. E aí o susto que eles levaram. Não sei se alguns reconheceram a partir desse momento ou aumentaram a inimizade contra Jesus. E aí Jesus então faz eles raciocinarem. Versículo 9, vamos ver? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se, toma o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Gente, é tanta coisa que Jesus Cristo faz aqui. Aqui agora a gente entende por que Jesus... Se o paralítico chegou ali, na hora que estivesse lá em cima, ó, você está curado. De longe Jesus Cristo podia fazer. Mas Jesus, conhecendo todo o antes e depois, o durante, ele prepara, ele deixa acontecer tudo aquilo que aconteceu
para ensinar para as pessoas que estão dispostas a aprender e também para confrontar, enfrentar aqueles homens que vão continuamente enfrentar Jesus. Então Jesus fornece para eles material sólido para eles se arrependerem do pecado deles e crerem em Jesus. Alguns vão usar isso até para ser oposição mais forte contra Jesus. E aqui a gente entende por que Jesus disse em primeiro lugar: perdoados estão seus pecados, e o cara não foi curado. E aí Deus faz a pergunta: o que é mais fácil, dizer ao paralítico seus pecados estão perdoados, ou dizer levante-se, toma o seu leito e ande? Pergunta para vocês: o que é mais fácil? Hã? Fala que os pecados estão perdoados. Por quê? Porque ninguém tem poder de mandar alguém. E alguém pode ter essa prerrogativa de falar: seus pecados são perdoados? Não. É mais fácil não falar para que seja curado. Se não for, faltou fé mesmo. Não é assim que se faz hoje em dia? Não é assim que se faz? Eu vou orar por você, me pôr a mão. Você não foi curado, faltou fé. A cura nunca é por causa da fé. Jesus se admirou da fé deles, mas a cura aconteceu porque Jesus quis que a cura acontecesse. Jesus simplesmente ficou admirado. Jesus viu, ficou admirado e contente com o que aqueles 4 homens fizeram com um amigo que não queria nenhum retorno para ele. E aí então Jesus falou: já os pecados estão perdoados. Aí eles ficaram bravos. E agora então Jesus: levanta-te, toma o teu leite, né? Levanta-se, toma o teu leite e ande. É o leite? O leite. O pastor pegou aqui: toma o teu leite, toma o leite curador aqui. E aí o cara pegou, colocou debaixo do braço a maca dele e saiu no meio da multidão. Dá licença, quero viver agora. E foi viver por fim da vida, com 2 resultados: os pecados foram perdoados e agora também ele estava curado. Ele não estava curado simplesmente porque os pecados foram perdoados. As coisas são independentes. Agora, muitas vezes, quando as pessoas recebem o perdão de Deus, quando encontram o perdão de Deus, muitos males que a gente que alimentamos vão deixar de existir. Meu pai, tinha uma úlcera, se converteu, a úlcera sumiu. Por quê? Ele encontrou paz. Não era mais angustiado, nervoso, assim, estressado. Aí, deixa a vida me levar depois. Era um cara preocupado, alimentava aquela enfermidade com o seu caráter. Encontrou Jesus, o corpo reagiu favoravelmente e ele sumiu. E aí Jesus, no versículo 10, ele fala: mas isto é para que vocês saibam. Então, tanto o perdão dos pecados como a cura do paralítico, Jesus Cristo fala: mas isto, do jeito que eu fiz, é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar o pecado. De quem Jesus Cristo está falando aqui? Quem que é o Filho do Homem? Ele mesmo. Eu acho que eu já falei para vocês que é uma expressão em hebraico chamada Barenash, que os judeus usavam. Eu, quando ouvia toda vez Filho do Homem e as pessoas perseguiam Jesus, eu falei: não estou entendendo mais nada. Porque se Jesus falar Filho de Deus, tudo bem, todo mundo pode ficar bravo. Mas se ele está falando Filho do Homem, é igual a nós. Não. Em Daniel capítulo 7, Daniel tem uma visão de um semelhante ao Filho do Homem que veio da presença de Deus, e ele tem todo o poder e autoridade para governar um reino eterno aqui na terra. Então é a maior profecia a respeito do Messias, do servo de Deus que virá e dominará o mundo. Então Jesus Cristo falou: porque o Filho do Homem, gente, agora é mais blasfêmia ainda do que perdoar pecados.
Porque Jesus está chamando para si aquilo que ele realmente é, mas que as pessoas não aceitaram. A pessoa tem que crer nisso e aceitar. E Jesus já tinha dado provas disso. E aí ele fala: o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Gente, tem uma coisa muito séria. Se Jesus perdoasse os pecados, do jeito que Jesus fez aqui, né, é quase que jogar para debaixo. Você pecou? Pega o tapete aqui e joga para debaixo do tapete. Deus seria injusto. Que Deus, em primeiro lugar, Ele é justo, verdadeiro e é santo. Se o que Jesus Cristo fez aqui, se ele ergueu o tapete, perdoar estão os seus pecados, Ele, Jesus sendo Deus, deixou de ser justo, porque Ele tem que punir esse homem. Deus tem que punir. Deus tem que punir você. Se Deus simplesmente falar: eu te perdoo. Então, como Deus pode perdoar os pecados e ao mesmo tempo continuar justo? Ele pagando a condenação que era contra nós. Então, para Deus não existe o antes e o depois. Deus está numa sempre eternidade. Então, se Jesus falou isso antes, Ele está colocando naquela conta que Ele vai descontar, naquele cheque que Ele vai descontar lá na cruz. É isso que Paulo fala, que os pecados anteriormente cometidos, antes da morte de Jesus, foram considerados impunes por Deus. Mas, quando Jesus Cristo subiu à cruz, Ele atraiu a todos sobre Ele. Nele foram jogados todos os nossos pecados. Então, se Ele, não um Zé Mané da estrada, se Ele, Jesus, vai morrer, então Ele tem a alegria e o poder de perdoar quem Ele quer, de oferecer perdão, e também, como Ele sendo Deus, que é o autor da criação, que criou todas as coisas, Ele pode recriar vida onde há morte. Para Ele, o que é mais fácil? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pega o teu leito e anda? O que é mais fácil para Jesus? As duas coisas. Porém, foi difícil. Porque para Deus continuar sendo justo, Jesus Cristo teve que vir e sofrer o que Ele sofreu lá na cruz. Passar por aquilo que Ele... E aqui, nessa época ele falou isso, Ele sabe o que Ele vai ter que fazer para que isso pudesse manter ou revelar que Deus em todas as coisas é santo, justo e verdadeiro. Vamos terminar aqui algumas frases para o pessoal. Tem 10 minutos para dizer. Aí no versículo, o final do 10, né? Ele disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vai para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, então não foi para fisioterapia, foi para fazer no furor, para ver se voltava ao normal, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. E pode ter certeza, nós nunca vamos ver coisa assim. Somente Jesus. Ele é o único. Pode ter mentiras, pode ter mágicas, pode ter enganação, jogo de luzes para enganar os homens, mas igual Jesus faz, perdão dos pecados, somente Ele faz. Só algumas palavras finais aqui. Jesus é plenamente capaz em tudo que Ele tenta fazer. O que Ele quer fazer, Ele faz, porque Ele pagou o preço para isso. Não há ninguém igual a Jesus, Ele é supremo e Ele conhece tudo o que pensamos.